Nós estamos de volta com o Via Justiça, que discute hoje o sigilo eletrônico e outras questões jurídicas relacionadas com a internet. Nossos convidados são a juíza Adriana Sena, da 35ª Vara do Trabalho da Capital, e o advogado Alexandre Ateniense. Nós vamos abrir este bloco ouvindo uma provocação do Dr. Ronaldo Scheib a respeito desse tema. A nível internacional, nós temos uma vasta jurisprudência. Nos Estados Unidos, ela caminha sempre favoravelmente às empresas, principalmente pelo ambiente negocial em que se enquadra a internet para os americanos. Já na Europa, inicialmente, principalmente na Espanha, se tinha uma proteção maior aos empregados. Agora, de 2 anos para cá, a União Europeia e também a Espanha vem caminhando no sentido de proteger muito mais o empregador, porque para a unidade da comunidade europeia se tornou importante um controle desse tráfico de informação, Então, por isso, a tendência internacional é sempre favorável ao monitoramento de e-mails. Para o pessoal do estúdio, aí eu gostaria de deixar apenas um questionamento para debate. Até que ponto a internet, esse avanço tecnológico que nós temos, ele está diminuindo ou ampliando a subordinação jurídica que envolve o contrato de trabalho? Doutora Adriana, gostaria de ouvir a senhora primeiro. Sim, excelente a pergunta, a colocação dele. Realmente, as novas tecnologias estão chegando a um extremo do controle da subordinação do empregado, que a gente já tem se deparado a isso. A questão, por exemplo, do celular, dos pagers, do próprio e-mail, os palm tops, etc. Hoje em dia, isso é uma forma de controle e ela é disseminada, porque parece que não se está se controlando, mas se está se controlando. Então, realmente, hoje em dia, com as novas tecnologias, a subordinação, em que pese ela não se representar por ordens sonoras de comando, ou seja, dar ordens, mas o empregado se subordina muito mais do que antigamente, porque hoje o empregador está na residência dele, está dentro do computador dele, está na palma da mão, então isso está aumentando. Na minha visão, está aumentando sim a subordinação do empregado, o controle do empregador na vida do empregado até fora do espaço físico da empresa. Doutor Alexandre, o senhor que tem estudado muito esse assunto, dá para definir se há já no Brasil uma tendência, dentro disso que o doutor Ronaldo estava dizendo, de decisões mais favoráveis ao empregado ou mais favoráveis à empresa? Eu gostaria só de frisar um ponto, Manuel, que eu acho que é extremamente importante. Há que ser dito uma verdade. Quanto mais se avança os instrumentos tecnológicos, mais se coloca em risco a privacidade do cidadão. Isso aí é um paradigma que, evidentemente, nós não temos como fugir dele. Então, vai inventar amanhã um novo instrumento de comunicação instantânea? Pode ter certeza. O George Orwell tinha razão, né? Total, total. Agora, eu acho o seguinte, eu prefiro me posicionar da seguinte maneira. Em relação à legislação brasileira, independente se ela vai firmar entendimento pró-empresa ou empregado, eu acredito que o que tem que ser levado em consideração é se está sendo afetada ou não a privacidade. E o que é a privacidade? Então, a decisão do TST nesse aspecto foi muito boa, porque disse o seguinte: mandar e-mails de mulheres nuas para colegas de trabalho não é prova ilícita, consequentemente, nós não podemos caracterizar isso como uma invasão de privacidade. Sim. Então, eu acho que o que vai definir a linha de interpretação dos tribunais para as futuras decisões é justamente saber se, em determinado caso, houve ou não invasão de privacidade. Lembrando o seguinte, a privacidade, ela é uma garantia constitucional. E está lá exposto no artigo 5º da Constituição e, consequentemente, não é considerado um direito disponível. O que significa dizer? Por mais que uma empresa resolva tomar um termo de um empregado dizendo: você abdica que eu posso monitorar os seus e-mails de qualquer natureza, inclusive aqueles de caráter personalíssimo, que remete à sua vida privada, ele pode assinar aquele termo é nulo. Que juridicamente ele é nulo. Ele é nulo, porque a garantia constitucional da privacidade não é um direito disponível. Então, eu acho que o cerne da questão,
que vai ser analisado pelos tribunais seria justamente saber o que é a privacidade. Houve invasão de privacidade em determinado caso, independente de se firmar pró-empresa ou pró-empregado. É interessante porque quando ele colocou naquele outro exemplo do atestado médico, do e-mail, contando a questão da doença, aí eu vejo uma invasão de privacidade clara, porque aí é um tratamento de uma questão íntima dele. Agora, igual ele está, igual ele está dizendo, a questão de mandar e-mail com material pornográfico, e nós temos várias outras questões. Nós podemos ter crime, aquele caso da concorrência desleal, é tipificado no artigo 482 como forma de justa causa. Existem outras questões, não é só o problema do material pornográfico, você poderia falar de mau gosto, mas não é isso. Você pode ter pedofilia, você pode ter vírus, tem milhões de informações coisas. Sigilosas. O empregador, por exemplo, ele é responsável pelo artigo 932 do Código Civil sobre os atos do empregado. Exatamente. Ele pode exercer poder de gestão, conforme o artigo 2º da CLT. Ele tem então, o poder de mais ou menos dessas regras que tem que ser feito a política de monitoramento de e-mails e de acesso a sites